E aí, turma? Mecânica e resistência dos materiais, unidade 5. Hoje vamos falar de flexão pura. Então a gente vai ter vários tipos de deformação, de tensões e deformações que as barras estão sujeitas. Primeiro, barras prismáticas em flexão pura. Então, quando há uma barra submetida à ação de dois momentos iguais e de sentidos contrários, que atuam no mesmo plano longitudinal, essa barra está sujeita à flexão pura. Então você pode ver aí na figura um momento virado no sentido horário e o outro sentido anti-horário, né, tanto na direção A e B. Se realizarmos uma seção transversal entre A e B, cortando na barra da figura acima, se a gente cortar uma seção, as condições de equilíbrio na parte AC da barra vão exigir que os esforços elementares exercidos sobre a C, pela outra parte, formem um conjugado equivalente ao M. A seção transversal da barra submetida à flexão vai apresentar esforços internos equivalentes a um conjugado. Então a gente corta uma seção aí no meio, né? Corta uma seção transversal, que a gente vai ser a seção C, e a seção C ela tem que ter os mesmos momentos aplicados do que estavam aplicados quando estava na área B. Observamos isso na figura abaixo. Nessa figura A, a figura que está do lado esquerdo, apresenta os esforços internos elementares do momento, com um conjugado, e a figura B é a representação desse momento. Está ali, ó. O momento desse conjugado é chamado de momento fletor da seção. Iremos adotar como convenção indicar como momento, como positivo, o momento que flexiona a barra que nem estava nessa figura, e negativo com o sentido inverso. Ou seja, olhando a figura 1, aquela figura, né, o sentido esquerdo positivo é sentido anti-horário, e olhando o lado direito positivo é sentido horário. Tá? Então, quando a barra ela é flexionada de forma a ficar uma barriga, assim, uma barriga virada com cavidade voltada para cima, está a dizer que o momento fletor aí em ambos os lados é positivo. Quando ela tem uma concavidade virada para baixo, o momento fletor é negativo. As situações de flexão pura não são muito comuns nas aplicações práticas, porém as conclusões e deduções que fizemos aqui podem ser aplicadas à análise de outros tipos de solicitações de peças estruturais, como em caso de cargas transversais e o caso de cargas normais excêntricas. Como já vimos na unidade 2, os esforços internos em relação a uma seção de peça submetida a uma carga normal excêntrica são equivalentes a uma força P aplicada no centroide da seção e a um conjugado M, representado pela figura abaixo. Então vocês podem ver aqui que seria o momento dessa força P aplicado sobre o centroide vezes a distância D do ponto de aplicação da força P até a direção do centroide. Por meio do princípio de superposição, conseguiremos combinar as tensões obtidas por carregamento centrado juntamente com as tensões provocadas pela flexão pura. Desculpa. O estudo da flexão pura também tem um papel importante na análise de vigas, peças prismáticas submetidas a carregamento transversais ao seu eixo, como no exemplo, uma viga em balanço AB que suporta um carregamento concentrado P na sua extremidade livre. Então a gente vê uma barra aí que está presa numa superfície no lado B, né? No caso está escrito C ali, mas é do lado B, e sofrendo uma força na extremidade livre, uma força P na extremidade livre. Observamos que na figura A, na figura de cima, em que quando a gente realizou uma seção transversal, ali no ponto C, a uma distância de A, que é considerado como X ali, veremos na análise do diagrama de corpo livre, que é o que está embaixo, que os esforços internos nessa seção consistem em uma força P' de mesma intensidade e sentido oposto de P, e de um momento M de intensidade P vezes X. A distribuição das tensões normais pode ser obtida a partir de M, como se a viga tivesse submetida à flexão pura. Então a gente vê aí na figura de baixo, a força P que está sendo aplicada, o engastamento que está sendo feito na peça, pressupõe que há uma força P' na mesma direção em sentido contrário, agindo sobre o ponto C, e também o momento, né, que é essa força P vezes a distância C, se a gente quiser analisar o equilíbrio das forças em C, supondo que a barra esteja equilibrada. Deformação em uma barra simétrica na flexão pura. Agora iremos analisar as deformações que aparecem em uma barra prismática que contém um plano de simetria. Assim, aplica-se os conjuntos M e M' que atuam no plano de simetria com a mesma intensidade e sentidos opostos para termos a flexão pura, que nem a gente já tinha falado, né? Uma vira para um lado e a outra vira para o outro lado, horário e anti-horário. A barra flexionada sob a ação do carregamento M e M' permanece simétrica em relação ao plano,
e o momento fletor é igual em qualquer seção da barra, ou seja, a barra flexionada de maneira uniforme. Nota-se que a linha AB, que era antes do carregamento uma linha reta, transforma-se em um arco de circunferência de centro C, do mesmo modo que a linha B', na face inferior da barra. Com isso, concluímos que a linha AB diminui seu comprimento quando a barra flexiona de maneira indicada, ou seja, quando o momento M fletor for positivo. Como consequência, a linha B' se alonga. Vamos ver isso. Então, a gente vê aqui no desenho. Você tem uma barra ali que está em cima, né, na figura A, uma barra AB, né, com um corte em D ali. Ela é simétrica ali em relação ao ponto E, tá? Esse corte, se você olhar a vista de frente, ela é uma barra simétrica. Quando a gente faz a flexão ali com a figura da esquerda, você vê que antigamente a linha de cima, a linha AB, ela, que era uma reta, passa a ser um arco de circunferência que tem o raio C, né, que esse ponto C que vai de C até A e C até B, tem esse raio de circunferência. E essa linha de cima, AB, ela é menor do que a linha de baixo, que seria a linha B', ou seja, a parte de cima da barra, ela se comprime e a parte de baixo da barra ela se alonga. E a fórmula que a gente consegue detectar isso é L igual a ρ vezes θ, onde o ρ é o raio da circunferência DE, tá ali na figura do seu lado direito, aqui, ó, ρ. O θ é o ângulo correspondente a esse lado DE, e L é o comprimento de DE. Esse DE é o que passa pela linha neutra, ou seja, a linha pela qual está o centroide da figura, tá? Então, é a linha neutra dali, a linha que separa a parte de compressão da parte de dilatação. Agora, considerando o arco JK, se vocês forem ver aqui na figura, ele está acima da linha neutra, quer dizer, é o lado que está mais se comprimindo aqui. E ele está a uma distância Y, essa distância daqui, da linha neutra, que está aqui no meio, né? Então, considerando esse arco JK localizando uma distância Y acima da linha neutra, teremos que o comprimento L', esse comprimento que a gente vai ter aqui, né? Vai ser, L' vai ser o ρ, que a gente já viu aqui, menos essa distância y, tudo isso multiplicado pelo θ. Então, a variação de comprimento vai ser L' menos L. Então, teremos que a variação do comprimento total vai ser sigma vai ser menos y, que é a distância até a linha neutra, vezes o θ. Então, a gente chega finalmente na fórmula da deformação específica ε de x, que é menos y dividido por ρ. Observando a equação acima, nota-se o sinal negativo que explica que a deformação é de compressão, devido ao sentido adotado do momento fletor, positivo, e concavidade da barra voltada para cima. Lembra que eu falei? A concavidade está voltada para cima, ele está acima que ele está comprimindo, passou a ser negativo. Esse N é negativo. Ou, perdão, esse Y é negativo. Sendo assim, é possível concluir que a deformação específica apresentada pela equação acima é válida para qualquer ponto situado à distância y da superfície neutra. Podemos afirmar que deformação específica normal ε de x varia linearmente com a distância y, a superfície neutra, ao longo de toda a barra. Logo, a maior deformação específica ε de x ocorre quando o y apresentar o maior valor. Podemos assim chamar o valor máximo de C, que pode ser a distância da face superior à superfície neutra ou a distância da face inferior sobre a superfície neutra. Então, o que ele quer dizer aqui na figura? Ele está dizendo o seguinte, que da distância y aqui, ela pode... a distância máxima de y que pode ser, vai ser essa distância total aqui. Ou para cá, que é a distância até a linha neutra, ou para cá. A distância para a face superior e para a face inferior. Essa distância aqui se convencionou chamar de C. Você olhando a barra de frente, você vai ver aqui, ó, tem essa distância Y da linha neutra, que passa no centroide, e a distância C que vai até a superfície, tanto em cima como embaixo. Então ele diz que a deformação máxima vai ser C dividido por P. E também teremos a relação entre as deformações. ε de x vai ser menos y dividido por C vezes o ε máximo. Assim, complementamos mais um item para determinar as deformações de uma barra em flexão pura, por meio do qual aprendemos um pouco sobre a linha neutra e as deformações específicas, as quais serão extremamente úteis para calcularmos a tensão ou a deformação em qualquer ponto da barra. Tensões e deformações no regime elástico.
Neste tópico, vamos considerar o regime elástico, pois o momento fletor M tem um valor em que as tensões normais se mantêm abaixo dos valores da tensão de escoamento, σE. Ou seja, as condições da tensão da barra permanecem abaixo do limite de proporcionalidade e do limite de elasticidade do material. Não haverá deformações permanentes, sendo a lei de Hooke válida para o estado uniaxial de tensões. Então, o regime elástico, a gente já viu em outras unidades, que é aquele regime no qual há uma deformação sobre uma barra e ao cessar a tensão, a barra volta para a posição original, né? Aquele regime pelo qual a quantidade de tensão é suficiente apenas para fazer uma deformação temporária para depois ela voltar para o regime elástico, né? Então, considerando que o material é homogêneo, com um módulo de elasticidade, podemos escrever que a deformação em x, o sigma em x, vai ser o módulo de elasticidade vezes a deformação em x. Multiplicando pelo módulo de elasticidade, a gente vai chegar nessa fórmula daí. A tensão em x vai ser menos y dividido por c vezes a tensão máxima. Nessa equação 12, que é a equação de cima aí, entendemos que no regime elástico a tensão normal varia linearmente com a superfície neutra, com a distância da superfície neutra, né, que é o y em relação ao c, né? Essa afirmação é expressada nessa figura abaixo, no qual vai ser muito utilizada não só no nosso assunto, mas também em outras disciplinas específicas. Você vê, quando a gente estava fazendo aquela deformação com a barra com a concavidade para cima, o que acontece? A parte de cima ela comprime, aqui no caso comprime com a tensão máxima, e a parte de baixo ela alonga, aqui, né? Então, isso que acontece com a peça, aqui acima da superfície neutra. A superfície neutra é o que separa a parte da compressão da parte da dilatação. E aqui no meio é a tensão, né? A tensão de tração aqui que a gente tem, que é o sigma x. Agora chegamos a uma parte do nosso conteúdo que iremos unir todos os assuntos vistos nessa unidade. Determinaremos a posição da superfície neutra e o valor máximo da tensão sigma m. Ou seja, o momento estático da área da seção transversal em relação à linha neutra deve ser zero, visto na unidade 1. Sabe então que o momento estático da área na seção transversal em relação à linha neutra é zero. Quando a barra é submetida à flexão pura e a linha neutra passa pelo centroide da seção, as tensões permanecem em regime elástico. Então tá aí, tensão máxima vai ser o momento de flexão vezes a distância c dividido pelo momento de inércia. E a tensão em x vai ser menos o momento de flexão vezes a distância y dividido pelo momento de inércia. As equações acima são conhecidas como fórmulas de flexão em regime elástico. E a tensão normal σx provocada quando a barra se flexiona é chamada de... A tensão σx provocada quando a barra se flexiona é chamada de tensão de flexão. Assim, quando y for positivo, a tensão vai ser negativa, né? Quando y for positivo, é o contrário, a barra vai estar com a concavidade voltada para baixo. Logo, haverá compressão acima da linha neutra, e no caso y for negativo, será o oposto. Outra informação que é possível extrair da equação de tensão máxima é sobre o módulo de resistente ou o módulo de resistência, que é a relação entre I, que é um momento de inércia, e C, que depende da geometria da seção transversal, e é expresso pela letra W. Então, a gente tem que W, né, o módulo resistente, vai ser o momento de inércia dividido pelaquela distância que é da superfície até a linha normal, até a superfície normal, que é C. E a tensão máxima vai ser o momento dividido por esse W. Nota-se que a tensão máxima é inversamente proporcional ao módulo resistente W. Quanto maior for o valor desse módulo resistente, menor vai ser a tensão máxima. Além disso, o módulo resistente depende da geometria da seção transversal. Quanto maior for a altura H em uma peça de seção retangular, maior será o momento de inércia. Por isso, na maioria das situações, para resolver solicitações de flexão, geralmente busca-se aumentar a altura da seção transversal. Quer dizer, você aumenta a altura da seção transversal, maior vai ser o momento de inércia dela não querer fazer a flexão, né? Quanto maior, mais grossa, vamos dizer assim, for a seção transversal da peça. Maior for a peça, maior vai ser a seção transversal. A deformação da barra submetida à flexão é medida por meio da curvatura da superfície neutra. A curvatura é definida como o inverso do raio de curvatura ρ e pode ser calculada em termos de 1 sobre ρ. Então, 1 sobre ρ vai ser a deformação máxima dividido por c. No regime elástico, temos também que a deformação máxima vai ser o sigma máximo dividido por E. Então, organizando essas equações,
vai ficar 1 sobre ρ é igual a momento dividido pelo módulo de elasticidade vezes o momento de inércia. Deformações em uma seção transversal. Nesse tópico, iremos estudar sobre a deformação em uma seção transversal, determinando a equação para verificar a intensidade da deformação. Então, qual vai ser a intensidade da deformação numa seção transversal? Já demonstramos que uma seção transversal se mantém plana em uma barra sujeita à flexão pura, e não excluímos a possibilidade de ocorrer deformações dentro do plano da seção. As deformações dentro do plano da seção existem quando os elementos são submetidos a um estado uniaxial de tensões, com σx diferente de zero, σy igual a σz, que é igual a zero. Eles ocorrem na direção axial x e nas direções transversais y e z, assunto já estudado no tópico coeficiente de Poisson da unidade passada, nas quais podemos determinar as deformações específicas σy, εy e εz do material usado, que podem ser expressadas por. Então, as fórmulas então, de εy e εz. Entendemos que quando o valor de y é maior do que zero, os elementos situados acima da superfície neutra apresentam uma expansão nas direções dos eixos y e z. Quando y é negativo, os elementos situados abaixo da superfície neutra apresentam contração nas direções do eixo y e z. Sendo a seção transversal retangular, essa expansão e contração dos vários elementos na direção vertical será compensada. Assim não haverá mudanças na dimensão vertical da seção. Mas na direção horizontal, a expansão dos elementos acima da superfície neutra, justamente com a contração dos elementos abaixo, como eu estava falando, um y negativo vai ser com a concavidade para baixo, provocam um encurvamento das linhas horizontais da seção transversal. Está ali, ó. Então, são transformadas em arcos de circunferência em situação semelhante à observada para a seção longitudinal da barra. A seção transversal se encurvará até formar um arco de raio rolinha, que é esse aqui embaixo, que vai ser igual ao ρ, essa distância daqui, dividido pelo v. Está aqui. Quando o momento fletor é positivo, o centro do arco de circunferência se localiza abaixo da superfície neutra e do lado oposto ao centro de curvatura C da barra, assim ficando como inverso do raio de curvatura P', representada a curvatura na seção transversal, e é conhecido como curvatura anticlástica, definida por 1 sobre ρ', vai ser igual a V dividido por ρ. Falando agora sobre flexões de barras constituídas por vários materiais. Vamos supor que o material agora não seja homogêneo, seja uma barra composta por materiais diferentes. Nesse tópico, iremos estudar as tensões e deformações em membros compostos feitos de um material feitos de mais de um material, e aprenderemos a desenhar uma seção transformada equivalente, que representa a seção de um membro feito de material homogêneo. Os estudos nos tópicos anteriores foram realizados para condições em que o material era considerado homogêneo em um determinado módulo de elasticidade. Contudo, quando a barra prismática é submetida à flexão pura, sendo ela composta de mais materiais, nesse caso haverá módulos de elasticidade diferentes, e o enfoque para determinar as tensões tem que ser diferente também. Vamos ver. Então tá aqui, uma barra com material 1 e um material 2, tá? A gente vê na figura ali que você for fazer um momento de flexão, as deformações são diferentes. Você vê ali na figura C, por exemplo, se o material 1 ele tem uma linha normal diferente e uma representação do diagrama de tensões diferente também, de contração e de expansão. E na barra toda você vê que, por exemplo, na parte 2 da barra, você tem basicamente só a dilatação, que também tem uma matriz de tensões ali, um gradiente de tensões diferente do que seria o equivalente da barra 1, Temos uma barra constituída de duas partes de materiais diferentes. A barra composta irá apresentar características de formação semelhante ao estudo do tópico 2, na qual a seção transversal se mantém a mesma em toda a extensão da peça, e não há nenhuma condição que envolva a relação tensão-deformação do material envolvido. Assim, a deformação normal εx varia linearmente com a distância y do eixo neutro da seção. Tá lá, εx é igual a menos y dividido por ρ. Outra situação que devemos nos atentar é que a linha neutra não passa pelo centroide da seção transversal, e um dos nossos objetivos é determinar a localização dessa linha. Como há dois materiais diferentes, cada material terá sua tensão, pois cada um apresenta módulo de elasticidade diferente, ou seja, E1 e E2. Assim, por meio da lei de Hooke, a gente tem a dedução dessas fórmulas aí, do material 1 e do material 2.
Então, com a relação que a gente tem ali, né, a variação de forças que a gente vai ter, e chamando N a relação entre o módulo de elasticidade do material 2 dividido do material 1, podemos expressar, então, a diferencial de força 2 como menos N vezes E1 vezes Y dividido por ρ dA, ou menos E1 vezes Y dividido por ρ, tudo isso multiplicado por N dA. O que a gente entende dessas equações é que a força dF2 exercida no material por parte inferior da barra, quer dizer, a força que acontece na parte inferior da barra do material 2, se dará em uma área de valor NdA do primeiro material. Para um valor de N maior que 1, vai ter um alargamento. Para N menor que 1, um estreitamento, que deve ser efetuado em uma direção paralela à linha neutra da seção transversal, pois é essencial que a distância y de cada elemento da linha neutra permaneça a mesma. E assim uma nova seção transversal será obtida, será chamada de seção transformada da barra. Então, ou seja, a seção, a superfície neutra, ela não vai passar no centroide da barra, porque a barra tem centroides diferentes, né? São materiais diferentes, módulo de elasticidade diferente. Então você vai achar uma seção transformada que vai representar o conjunto das duas barras. Como a seção transformada representa a seção transversal de uma barra feita de material homogêneo com módulo de elasticidade E1, o método desenvolvido no tópico 3, no tópico anterior, pode ser aplicado para a determinação da posição da linha neutra, bem como para a determinação da tensão normal. A linha neutra vai ser desenhada no centroide da seção transformada, quer dizer, então vai pegar a seção equivalente, vai achar o centroide da seção transformada, e, como está ali na figura acima, e a tensão sigma x em qualquer ponto da seção fictícia vai ser dada por aquela expressão que a gente já estava usando, menos my dividido por i, em que y é a distância à superfície neutra, a distância até a superfície neutra, e y é o momento de inércia da seção transformada em relação ao seu eixo centroidal. Aí você vê que a peça já tem uma certa proporção entre compressão e tração, né? Assim conseguimos determinar que qualquer tensão, seja σ1, localizado na parte superior da seção transversal da barra composta original, por meio da expressão de σx, tensão da seção transformada no mesmo ponto, ou σ2, localizado na parte inferior da seção transversal da barra, barra composta original, por meio da expressão de σx da seção transformada, agora multiplicada por N. As deformações de uma barra de seção composta também podem ser determinadas com o uso da seção transformada, com uma barra de material homogêneo de módulo de elasticidade E1, e que se deforma do mesmo modo que a barra composta. Então escrevemos a expressão da curvatura da barra composta como 1 sobre ρ vai ser m dividido por E1 vezes i, em qual i é o momento de inércia da seção transformada em relação